Olá, meus queridos. Conforme prometido, finalmente aqui está a nossa aula online. Essa é a primeira aula de anatomia que a gente aplica lá na sala de aula para vocês revisarem aqui e poderem se preparar melhor para as avaliações, tá ok? Sem mais delongas, vamos iniciar nossa aulinha. Bom, quando a gente fala sobre o conceito de anatomia, é justamente na etiologia, né? A etimologia da palavra, né? No conceito de anatomia, a gente tem o termo ana, que vem, né, ali do grego antigo, no tome anatome, né, na palavra anatome, que é o que originou a anatomia, o ana, que quer dizer em partes, e o tomen, que é cortar. Em latim, a gente já tem outra palavra, que é o dissecare, mas que tem o mesmo significado. O dis significa separadamente, o secar, cortar, né? Então, cortar e separar, o cortar em partes. E aí a gente tem como definição de anatomia, gente, a ciência que estuda a estrutura e a forma do corpo humano. Bom, no ponto histórico da anatomia, a gente tem remontado na anatomia, na história, desde Hipócrates de Cós e mais anterior a eles, onde nós temos os relatos dos egípcios antigos, né? Quando tratavam de embalsamar os seus corpos e tudo mais, os seus mortos, perdão, e aí eles trabalhavam com essa situação da anatomia aí, né? E os grandes cientistas e médicos egípcios foram os grandes trabalhadores aí no início da nossa anatomia documentada aí. Era exatamente o que a gente tem no termo de história, né? Com Aristóteles, com Hipócrates de Cós, ele trouxe ali a teoria humoral da enfermidade, onde ele explica como que essa situação, né, vai estar trazendo os padrões de normalidade e de anormalidade, né? Então, na Grécia, foi o local de maior avanço do estudo da anatomia. Hipócrates, o famoso pai da medicina moderna, né, dizia: somos o que comemos, né, o juramento hipocrático, aquilo que eu falei em sala de aula para vocês e que eu estou repetindo aqui, certo? Com a história da anatomia, nós temos ainda Herófilo da Calcedônia, no desenvolvimento de uma distribuição, um esquema de distribuição, justamente dos formatos e tamanhos dos órgãos internos. Descreveu o fígado, o cérebro e os órgãos sexuais, as partes internas do nosso corpo, né? Ainda naquela época nós temos Erasistrato de Quios, ou de Quios, né? 290 a.C., que foi um colaborador de Herófilo, né, da Calcedônia, e formou junto com ele a escola de Alexandria, o primeiro centro de formação, né, de conhecimento científico, onde se trabalhava com anatomia, ok? E a gente tem um grande período de tempo aí, olha aqui, ó, voltando 290 a.C., até a gente tem ali 1300, 1200 e alguma coisa depois de Cristo, quando nós tivemos Mondino Luzzi como restaurador da anatomia. E a gente sabe, por fatos históricos, que essa época foi o período, né, da Idade das Trevas, onde a gente teve uma abolição da ciência na sociedade mundial, né, por uma questão religiosa da Igreja Católica dominando o mundo e tirando da população europeia a possibilidade de estudar. Então isso caiu aí em desuso os estudos, anatomia e tudo mais. Mas ainda bem que depois dessa época aí a gente conseguiu voltar e retomar o poder sobre essa situação. Então começaram a surgir as práticas de anatomia nas universidades. E ali Alessandro Aquilini, né, que viveu de 1463 a 1512, descreveu ainda os menores ossos do nosso corpo, né, os ossículos, martelo, bigorna e o tímpano, né, são os três menores ossos do meato acústico interno, né, e ainda trouxe o conduto submandibular e as válvulas cólicas, as veias do braço, sistematizou o duodeno, os ventrículos cerebrais e ainda descreveu o término da medula espinhal. Vocês já viram isso em aula e lembram que a medula espinhal
ela tem uma estrutura específica e quando vai chegando no final ela perde o H medular, a densidade dela, tornando-se cauda equina, né? Bom, quando a gente fala do renascimento da anatomia, a gente tem a participação de grandes artistas, como é o caso de Leonardo da Vinci. Da Vinci foi um dos grandes desenhistas na época, ali em 1452 a 1509, e os desenhos dele não só traziam veracidade, mas muitos estudos anatômicos. E para isso, aqui um exemplo em questão, onde vocês podem ver na tela, né? Aqui no centro, na imagem do centro, um bebê em vida intrauterina. E Da Vinci conseguiu isso, né, pesquisando, estando em contato com corpos, né, possivelmente uma morte de alguma mãe que estava gestante, alguma coisa assim, e ele conseguiu ter acesso a esse corpo e podia estudar ali a situação do bebê, não é? Na história da anatomia, a gente ainda tem aqui, ó, o Renascimento. Na época do Renascimento, na época ali de Da Vinci também, com Andreas Vesalius. Andreas Vesalius foi um dos maiores anatomistas modernos que nós temos acesso na história. E ele foi um dos que escreveu, aos 28 anos, De Humani Corporis Fabrica. Foi uma das primeiras publicações de anatomia, né, do edifício do corpo humano. E ele é uma das bases para os estudos anatômicos. Foi a partir daí que outros escritos foram feitos, outros livros, outras publicações. No século XVIII e XIX, Giovanni Battista ele foi o grande trabalhador da anatomia topográfica. Né? E aí a gente tem Rudolf Virchow com a anatomia patológica, a morfologia comparada com Darwin e Henkel, né? Tem Marie-François com a sistematização dos tecidos, né? Que é o início ali da histologia, né? Então a gente tem, dentre essas situações, pessoas que foram de fundamental importância para o estudo da anatomia. Atualmente, né, existe uma problemática muito grande em se conseguir corpos humanos para o estudo. Não existem leis que regulamentam os usos dos corpos, né, e tudo mais. É uma grande dificuldade, mas a gente tem outros materiais, os modelos anatômicos, né, para poder fazer os estudos. Aqui a gente tem os exemplos dos modelos que eu falei com vocês em aula, né, alguns trabalhos fantásticos de dissecação e de conservação cadavérica, né, e a gente tem a finalização aqui quando a gente trabalha com a terminologia anatômica. Existe uma universalização para poder manter isso uniforme, para que nem quando se fala em anatomia se fale uma única língua, né? Então a gente tem aqui a estrutura anatômica justamente pelo Comitê da Federação Anatômica, da Terminologia Anatômica, que vai fazendo reuniões ao longo da história e vai determinando quais serão as nomenclaturas a serem utilizadas mundo afora, né? Então a gente vai ter várias terminologias, mas todas elas falando uma única língua. E qual a melhor maneira de trabalhar isso é com a língua morta, que não vai sofrer mutações com o tempo. No caso, muitos dos termos utilizados aqui serão abordados a partir do latim. Fora isso, a gente ainda tem os epônimos, né, gente? Lembra dos epônimos? Aqui embaixo vocês veem as siglas que eu falei com vocês em sala, as artérias, né? A para artéria, A e A minúsculo, A maiúsculo e A minúsculo para artérias, né? MM para músculos, né? Então a gente tem várias nomenclaturas dessa, vários códigozinhos, tá? Isso nos traz a entender agora, por exemplo, os planos anatômicos. Então, quando a gente tem os planos e as superfícies anatômicas, é importante a gente entender essas situações, porque a partir de então a gente vai poder separar o corpo, ou terminologia na anatomia, né? Separar o corpo e estudar áreas em específico. Por exemplo, aqui no desenho vocês têm um corpo em posição anatômica, sendo dividido cabeça, pescoço, tórax em roxo, né, os braços, membros superiores azuis, os membros inferiores em rosa, o abdômen em verde claro e a região pélvica, o períneo, em verde escuro. Né? Ainda assim, a gente tem algumas separações, por exemplo,
Os membros inferiores, nós temos a área glútea, na parte posterior, a coxa, o joelho na parte anterior e na parte posterior, a parte poplítea, né? Temos ainda a perna, que compõe a parte do joelho até o tornozelo, e, por fim, os pés. Isso é uma separação dos membros inferiores. Não obstante isso, nós temos ainda métodos sistêmicos e métodos científicos. Como é que são divididos os estudos da anatomia? Já que a gente separou em partes, vamos dividir em estudos também. Então, de métodos para o estudo da anatomia, o método sistêmico, ele vai trabalhar justamente o estudo de áreas em específico, como é o caso do sistema esquelético, que é a osteologia, o articular com a artrologia, o sistema muscular com a miologia, o nervoso com a neurologia, o sistema circulatório, o cardiovascular, linfático, digestório com a gastroenterologia e o respiratório com a pneumologia, assim como o urinário com a urologia e o genital com a ginecologia para as mulheres e a andrologia para os homens. Sem deixar de lado também o sistema endócrino. Nós vamos nos utilizar de várias áreas dessa para poder passar os conhecimentos para vocês também, ok? Bom, ainda existe o método clínico, né? Sistêmico, e agora a gente vai falar do clínico, onde a gente trabalha com método regional, né? Que vai fazer o uso do sistêmico também, mas para enfatizar a aplicação clínica, como é que funciona, qual é a forma correta de ativar, como é que funciona, como é que deveria funcionar. Os padrões de normalidade são utilizados aqui para entender quando existe algum padrão de anormalidade e daí ser tratado. Esse é o método clínico. Pessoal, como eu prometi a vocês, as aulas serão de 10 minutos, eu já estou em 12 minutos aqui. Então nós vamos dar uma paradinha aqui rápida. Esse vídeo já está sendo postado, ou já está sendo visto, né, que você já viu. E agora a gente vai iniciar o próximo vídeo, tá? Vídeo 2 já vai começar em posição anatômica. Até mais!